Agora eu chamo a atenção para esse dado muito importante. No Brasil, o desmatamento foi responsável por quase metade das emissões de gases do efeito estufa em 2023, o que mostra o levantamento mais recente do Observatório do Clima. No ano, foram 2 bilhões e 300 milhões de toneladas de gases do efeito estufa emitidas. 46%, olha esse percentual, hein? 46% vieram do corte e queima de florestas. Quem chega para analisar esses dados preocupantes é o pesquisador do Núcleo de Estudos Avançados em Transição Energética da FGV Rio, o professor Luiz Lopes. Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. A gente que agradece a sua presença aqui. Professor, quando a gente tem esses dados à mesa, né? Que tipo de lição o Brasil tem que aprender? Sem dúvida, na construção de políticas públicas para o combate ao desmatamento, né? A gente sabe que o Brasil, historicamente, é um país com boas leis relacionadas à preservação ambiental. A questão é que muitas vezes a gente não consegue converter essas boas leis que são aplicadas em políticas públicas efetivas. Isso historicamente. A nossa questão maior é entender agora o que a gente pode tirar de experiência com esse recorde que a gente teve de emissões relacionadas ao desmatamento e em que medidas a gente pode converter isso ou transformar isso de um problema em uma resolução. Me parece que a principal questão passa por construção de políticas públicas. O que, de certa forma, já vem sendo construído no Brasil há alguns anos, como se majorar, né, as sanções para poluidores ou para pessoas que praticam desmatamento, isso, claro, lá na lei dos crimes ambientais. E também a gente tem mecanismos que a gente chama de mercado, né, como a gente vê no mercado de carbono e várias outras questões que estão estritamente relacionadas à diminuição de emissões de gases do efeito estufa no país. Chama atenção por um dado também, que é o seguinte: o resultado mostrou para a gente que nem o transporte, nem a indústria, nem a agropecuária contribui tanto para o aquecimento global quanto a devastação ambiental. Então, veja, é importante a gente trazer isso à mesa para a gente dar um panorama maior sobre a gravidade desse problema, não é, professor? Sem dúvida. A principal questão é o Brasil, diferente de outros países, em que a maior parte das emissões estão relacionadas à queima de combustíveis fósseis, o nosso, infelizmente, está relacionado a uma prática que a gente consegue ver ao longo do território nacional, que é justamente o desmatamento. Então, o desmatamento ele não é uma ação única, ele pode adotar diversas formas diferentes. Por exemplo, queimadas. Queimadas, infelizmente, acontecem ainda no país, são uma forma não ecologicamente correta de desenvolvimento da atividade econômica. A mesma coisa acontece com o corte de árvores, com a destruição da vegetação nativa, e muitos desses atos não influenciam só na emissão de gás do efeito estufa. Bagunçam, por exemplo, o ciclo da água, que é responsável por manter a boa umidade do ar. Também acabam tendo, né, o que a gente chama de externalidade negativa, né, tendo um efeito não desejável na biodiversidade, aumentam o período da seca. Então, a gente tem que não pode tratar só a consequência, é fundamental tratar a causa. E a causa envolve todos nós, né? Veja, você que coloca fogo no seu terreno para limpeza, você que joga bituca de cigarro ao longo de rodovias. O ano passado, tivemos aí uma experiência horrível, com queimadas intensas. Foi um período realmente muito seco e que várias regiões do país, interior paulista, por exemplo, enfrentou situações desesperadoras, inclusive em áreas urbanas. Sem dúvida nenhuma, eu acho que você tocou no ponto essencial. Muitas vezes a gente acha que a boa parte da solução dos problemas que o país enfrenta estão sempre relacionados ao espectro político, ao espectro institucional, mas na realidade muitas das soluções passam por ações nossas. Então, de fato, quando você pensa que vou colocar fogo aqui nessa parte só para
do meu terreno para poder facilitar alguma coisa que eu vá fazer, ou a bituca de cigarro, outra pessoa vai e pega, outra pessoa vai e joga fora, ou alguém vai passar. Essas pequenas ações que a gente diz que são individuais, elas acabam contribuindo para um problema maior. É o que popularmente se diz, né? De pouquinho em pouquinho a galinha enche o papo, e infelizmente isso acontece. As ações que a gente tem no dia a dia, não só nós, mas como daqueles que estão no nosso entorno, como família, amigos, etc., são fundamentais para resolver uma parte do problema. No início eu falei, olha, políticas públicas são importantes para a gente desenvolver uma solução melhor, isso no macro, né? Mas no micro, no nosso dia a dia, a gente pode fazer a nossa parte para combater esse tipo de ação. Então, volto a dizer, não são só as grandes queimadas que dão ensejo a esse problema, mas também as queimadas que se realizam no dia a dia nas áreas rurais, e não estou dizendo de grandes ou pequenos produtores. O problema ele é único, ele só vai se juntando a diferentes fatores que no final vão dar um mesmo problema. A mesma coisa acontece com a destruição da vegetação nativa, é uma coisa muito importante da manutenção. Então, as pessoas, por exemplo, vou aumentar só um pouco, eu vou cortar essa árvore, eu vou cortar essa parte da vegetação nativa só para aumentar um pouco mais a minha área de lazer. Veja, isso, além de ter, boa parte das vezes, certas ocorrências legais, isso também não é positivo e é uma forma também de desmatamento. Então, passa, sim, por muito da nossa ação individual. Em ano de COP30, né? Claro que a gente tem ali todas as vertentes, tanto do ponto de vista de consciência individual quanto as políticas públicas. Mas essa COP pode nos ajudar a implantar algumas ferramentas ou até nos acender a luz para maior conscientização? Eu digo isso porque outros países já não fizeram a lição de casa, né? E a gente ainda tem tempo, né? Não, sem dúvida nenhuma. A COP30 é a grande oportunidade da gente refletir sobre esse momento. Eu costumo dizer que a COP ela tem 2 sinais distintos. O primeiro sinal é dizer o seguinte, olha, vamos começar aqui a realizar negociações relevantes para a política climática do mundo e da política ambiental global. Essa é a parte que eu chamo de institucional, política e jurídica da COP. Mas a COP ela tem uma questão que ela é essencial, principalmente acontecendo no Brasil, de que ela tem que ser um evento, e ela está sendo considerada um evento popular. As pessoas, naturalmente, têm que, como posso dizer assim, fazendo uma analogia, entrar no clima da COP. Ou seja, as pessoas têm que aproveitar que o Brasil agora é o centro do mundo para tentar iniciar mudanças de hábitos que vão, naturalmente, diminuir a ação individual sobre o desmatamento, assim como uma oportunidade fantástica do governo, como eu disse, dentro desse espectro de negociações, conversar com grandes produtores, conversar com autoridades locais para se construir uma política única de combate ao desmatamento. Como eu disse, a gente já tem boas leis de combate. A questão central é que a gente precisa de uma palavrinha mágica que a gente brinca, chamada de cooperação. Sem cooperação, sociedade e Estado, e sem cooperação entre governo federal, governo dos estados, os municípios, do maior ente federativo até o menor, a gente não vai conseguir resolver esse problema com a velocidade desejada e nem com o mesmo grau de resolutividade. Pois é, por isso que eu digo, né? São vários fatores e tem que ter o envolvimento de todo mundo. Luiz, muito obrigada pela análise, viu? Seja sempre bem-vindo. Uma boa tarde para você. Muito obrigado, fico sempre à disposição. Obrigada mais uma vez.